Olá, eu sou o professor Paulo Vicente, este é o canal fisicainterativa.com. Estou de volta para mais uma aula do nosso curso gratuito Pré-Física 1 para você que é estudante de engenharia. Esta é a aula de número 3 e nesta aula você vai aprender sobre as grandezas físicas e como realizar análise dimensional. Só para lembrar, na aula de número 1 nós aprendemos sobre as unidades de medida. Na aula de número 2, nós aprendemos sobre notação científica, ordem de grandeza e já começamos a fazer exercícios do Halliday. Nesta aula, nós vamos começar sobre grandezas físicas e ter uma ideia do que é análise dimensional. A análise dimensional consiste em, a partir das unidades de medida, você vai ter uma ideia de como deve ser a fórmula, ou verificar se a fórmula tem ou não tem coerência. Para fazer a análise dimensional, você deve ter clareza de quais são as unidades de medida para cada tipo de grandeza física. No estudo da física, nós costumamos trabalhar com 3 tipos de grandezas. Grandezas que são adimensionais, grandezas escalares e grandezas vetoriais. As grandezas adimensionais são representadas apenas por um número. Por exemplo, o coeficiente de atrito. Nós vamos estudar em dinâmica que o coeficiente de atrito é representado pela letra grega μ e o valor é dado assim, 0,4, 0,2, 0,5. Não é dado uma unidade de medida. O mesmo vai acontecer com rendimento, o mesmo vai acontecer com seno, cosseno, tangente de ângulos. Normalmente, uma grandeza adimensional ela é o resultado de uma razão entre grandezas que têm a mesma unidade de medida. E o resultado é uma grandeza que não tem unidade de medida. Toda vez que estas grandezas aparecerem, eu vou chamar a atenção ao longo do curso. Um segundo tipo de grandeza importante são as grandezas escalares. Estas são representadas por um número e uma unidade de medida. Por exemplo, eu posso dizer que a temperatura em Salvador agora é de 27 graus Celsius. Todo mundo compreende essa informação. 27 graus de temperatura agradável. Eu não preciso sair de casa levando um casaco. Se eu disser apenas 27, é insuficiente. Porque 27 pode ser 27 graus Fahrenheit, que seria uma temperatura congelante, ou poderia ser 27 Kelvin, que seria uma temperatura muito mais do que congelante. Eu preciso dizer o valor e a unidade para que as pessoas me entendam. Um outro exemplo, eu posso dizer que o pacote de arroz tem massa igual a 1 kg. Todo mundo compreende o que é 1 kg, tem a noção do que é 1 kg, sem eu precisar dar nenhuma outra informação adicional. Tá, Paulo? Mas todas as grandezas não são assim? Não. Tem grandezas que você precisa, além do número e da unidade de medida, muitas vezes chamamos este número de módulo, e a unidade de medida, nós precisamos completar a informação dizendo a direção e o sentido. Exemplo, velocidade. Vamos imaginar que eu tenho uma mesa de sinuca e eu digo que a velocidade da bola branca é de 5 metros por segundo. 5 metros por segundo. Você consegue me dizer para onde a bola branca está se deslocando? Nós teríamos 5 metros por segundo com infinitas possibilidades. A velocidade não deve dizer somente a rapidez com a qual alguma coisa se desloca. Deve dizer como algo está se deslocando. Então, além da rapidez, eu tenho que dizer para onde. Então, eu posso melhorar isso aí e completar dizendo que é 5 metros por segundo e tem direção horizontal. Com isso, a gente elimina infinitas possibilidades, mas ainda vão restar 2. Pode ser horizontal para a direita ou para a esquerda. Então, eu completo dizendo para a direita. Pronto. Qualquer pessoa de posse dessas informações vão saber exatamente para onde a bola branca está se deslocando. Está se deslocando com uma rapidez de 5 metros por segundo na direção horizontal, apontando para a direita. Todas as grandezas vetoriais são grandezas que precisam, além de você dizer qual é o número e qual é a unidade de medida, você precisa completar com direção e sentido. Ao longo do estudo da física, várias grandezas têm essa característica. Só para citar algumas, aceleração, força, torque, momento linear, campo elétrico, campo magnético, impulso
dentre outras. Toda vez que aparecer uma grandeza vetorial ao longo do nosso estudo, eu vou chamar a atenção. Cuidado! Aqui nós temos uma grandeza vetorial. E para fazer as operações, você deve fazer as operações seguindo a regra de operação com vetores, que é o conteúdo que nós vamos aprender na próxima aula. Tranquilo? Então, grandezas vetoriais requer o maior cuidado. E se você não aprender ela agora, você vai ter dificuldade em vários outros tópicos da física. Não vacila, tem que aprender a fazer a operação com vetores, e isso é o tópico da nossa aula de número 4. Porém, aqui nós vamos discutir sobre como a gente identifica a grandeza física. Nós já aprendemos que o Sistema Internacional tem 7 grandezas básicas, e daí vem as grandezas derivadas. Aqui eu vou tratar somente das grandezas básicas na mecânica. No nosso curso de mecânica, curso de física 1, 3, e apenas 3 grandezas são importantes: comprimento, massa e tempo. No Sistema Internacional, também conhecido como Sistema MKS, comprimento é medido em metros, massa é medido em quilogramas e tempo é medido em segundos. Daí você tira por que o MKS, metro, quilograma, segundo. Então, o Sistema Internacional de Unidades é também chamado por aí de Sistema MKS. Existe também o Sistema CGS. E se MKS é metro, quilograma, segundo, já te deu uma pista do que é o Sistema CGS. Comprimento vai ser medido em centímetro, massa vai ser medido em gramas e tempo vai ser medido em segundos. Raramente, mas ainda é utilizado o sistema inglês, que mede o comprimento em polegadas, pés ou jardas, massa é medido em libras e tempo também é medido em segundos. Normalmente, na maior parte dos problemas de física, nós vamos utilizar o Sistema Internacional de Unidades. Em alguns outros casos, o sistema CGS também vai aparecer. Quando aparecer o sistema inglês, quase sempre os problemas vão te dar qual é o fator de conversão, porque a gente não utiliza o sistema inglês comumente. Até mesmo na engenharia, já existem normas regulamentadoras que estabelecem que todo mundo deve utilizar o Sistema Internacional de Unidades para facilitar a comunicação entre os profissionais. Uma vez que você sabe quais são as grandezas básicas, nós vamos passar para as grandezas derivadas. Todas as grandezas derivadas estão, de alguma maneira, relacionadas com as grandezas básicas. Sempre você poderá escrever uma grandeza derivada em função das grandezas básicas. E vamos começar com a primeira grandeza derivada, que é a área, a medida da superfície. Vamos imaginar que eu tenho um quadrado, esse quadrado tem 1 metro de lado, então ele tem área de 1 metro quadrado. Mas eu também poderia expressar esta área em centímetros quadrados. Aí basta você lembrar, 1 metro tem 100 centímetros. Se 1 metro tem 100 centímetros, então a área disso aqui vai ser 100 vezes 100. E 100 vezes 100 é 100 elevado ao quadrado. Daí nós concluímos que a área de um quadrado que tem 1 metro de lado equivale a 10⁴ centímetros quadrados. Nós concluímos, então, que 1 metro quadrado é o mesmo que 10⁴ centímetros quadrados. Nós aprendemos na aula de unidades que 1 metro é igual a 100 centímetros. Mas quando eu vou para metro quadrado, 1 metro quadrado é 10.000 centímetros quadrados. E isso decorre imediatamente da definição de área. E aí os alunos costumam, às vezes, se confundir. E não precisa se confundir. Você aprendeu que 1 metro é igual a 100 centímetros. Correto. Se você precisar saber quanto é o metro quadrado, você pega 1 metro, eleva ao quadrado, pega o 100 e eleva ao quadrado. As duas partes eleva ao quadrado. Como 100 centímetros é a mesma coisa que 10 elevado ao quadrado, vai ficar 10 ao quadrado. Então, você conclui que 1 metro quadrado é igual a 10 elevado à quarta centímetros quadrados. Tranquilo? Fácil, não é? Basta você saber qual a relação que existe entre as unidades de base e as outras ficam facilmente determinadas.
Vamos agora para volume. Eu tenho um cubo com 1 metro de aresta. Então, cada lado dele vale 1 metro. Então, o volume deste cubo vai ser 1 metro cúbico. 1 metro cúbico eu poderia expressar também, se eu quisesse, em centímetros cúbicos. E como é que isso seria? Basta você lembrar que 1 metro equivale a 100 centímetros, ou 10 elevado ao quadrado centímetros. Então, eu tenho que fazer 10 elevado ao quadrado vezes 10 elevado ao quadrado vezes 10 elevado ao quadrado. Então, nós concluímos que o volume tem que ser 10 elevado a sexta centímetros cúbicos. 1 metro cúbico é a mesma coisa que 10 elevado a sexta centímetros cúbicos. E isso decorre imediatamente da definição de volume. Da mesma maneira, não é preciso decorar 1 metro 100 centímetros, ou 10 elevado ao quadrado centímetros. Quero saber quanto isso representa em termos de volume. Então, eu pego as duas partes e elevo ao cubo. Se você levou as duas partes ao cubo, 1 metro cúbico é 10 a sexta centímetros cúbicos e, sabendo quem é a base, você chega em qual é a derivada sem grande dificuldade. Tranquilo? Vamos nessa. Ainda para volume, tem uma coisa que é muito importante, que é saber a relação entre unidades do sistema internacional e o litro. O litro é muito comum de ser utilizado, então você precisa saber. Nós vimos na aula de unidades de medida que, por definição, 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Você pega um cubo com 10 centímetros de lado, que equivale a 1 decímetro, então você preenche com um líquido, isso tem 1 litro, por definição. Daí é fácil mostrar que 1 centímetro cúbico vai ser igual a 1 ml, 1 mililitro. E também é fácil mostrar que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Estas três aqui, você precisa saber. Muitos problemas vai precisar desse fator de conversão. Se você estiver estudando no livro, basta consultar o Google ou consultar o apêndice, você vai ter a relação. Mas na prova pode ser que o professor não te dê. Então, você olhou, já sabe qual é a relação de transformação. 1 centímetro cúbico, 1 ml. 1 decímetro cúbico, 1 litro. 1 metro cúbico, 1000 litros. Isso é imediato. Ok? Passando agora para a nossa próxima grandeza derivada, a velocidade. A velocidade, ou a rapidez, vai medir a variação do espaço no tempo. Aqui eu não vou me preocupar em diferenciar a velocidade vetorial ou velocidade média. Eu estou preocupado somente com as unidades de medida. Então, a velocidade vai ser comprimento dividido pelo tempo. Seja o vetor de deslocamento, ele vai ter um comprimento, seja a distância percorrida, vai ter um comprimento. Então, velocidade vai ser comprimento dividido pelo tempo. E se eu representar isso em termos de unidades básicas, tá? A forma que a gente utiliza para fazer essa representação é que as unidades, ou a dimensão de velocidade, vai ser a dimensão de comprimento dividido pela dimensão de tempo. Isso implica que no sistema internacional, isso vai equivaler a metros por segundo. Mas eu poderia ter qualquer unidade de comprimento por qualquer unidade de tempo. E ainda assim eu teria velocidade. Quilômetros por hora, centímetros por segundo, milímetros por segundo, polegadas por segundo. Se eu tiver comprimento por tempo, eu tenho velocidade. E aí é muito comum, às vezes, os estudantes estão começando a estudar, pergunta, professor, como é a fórmula de velocidade mesmo? Como é aquele triângulo que eu aprendi lá no ensino fundamental, no ensino médio? Gente, basta você olhar para a unidade que você sabe qual é a fórmula. Metro por segundo, distância por tempo. A fórmula diz para você qual é, voltando. A unidade diz para você qual é a fórmula. Então, você não precisa ficar preocupado, desesperado em decorar muitas das fórmulas. E nós veremos isso aqui ao longo da aula. Aceleração. Aceleração é a variação da velocidade no tempo. Tem que se lembrar que, rigorosamente, a velocidade é uma grandeza vetorial. Então, se variar ou o módulo, ou a direção, ou o sentido, nós temos aceleração. Tá? Então, é a variação da velocidade no tempo. Qualquer uma das características da velocidade que mudar, significa tem aceleração. Mas aqui vamos nos preocupar somente com o seu valor. Ora, nós aprendemos que velocidade é comprimento por tempo. Eu vou pegar comprimento por tempo e vou dividir por tempo de novo. No sistema internacional, isso vai ficar metros por segundo ao quadrado.
Quando eu digo que a aceleração da gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado, eu estou dizendo que a velocidade está variando 9,8 metros por segundo a cada segundo. Então, é metros por segundo, e aí eu escrevo metros por segundo ao quadrado. Eu poderia ter, por exemplo, quilômetros por hora por segundo. Quilômetros por hora ao quadrado. Se eu tiver comprimento por tempo, eu tenho uma grandeza aceleração, que indica variação da velocidade. A próxima grandeza importante é a força. E nós vamos aprender, e você já sabe disso, que força é massa vezes aceleração, segundo a lei de Newton. A força, que é a massa vezes a aceleração, vai ser então massa, unidade de massa, multiplicado pela unidade de aceleração. No sistema internacional, massa é medido em quilogramas. Aceleração é medido em metros por segundo ao quadrado. A partir de agora, para não ficar escrevendo o tempo todo em função das básicas, eu poderia ficar carregando quilograma vezes metro por segundo ao quadrado o tempo todo. A gente vai pegar essas unidades e vai batizar. Vai batizar em homenagem a algum cientista. Então, quilogramas vezes metro por segundo ao quadrado, vamos batizar de Newton. E aí vem um detalhe. Toda vez que você precisar calcular a força em newtons, você deve obrigatoriamente trabalhar com a massa em quilogramas, com o comprimento em metros e com o tempo em segundos. Se eu estou trabalhando no sistema internacional, então todas as unidades que virão serão também do sistema internacional. Próxima grandeza importante, pressão. Pressão é quando você aplica uma força e essa força é distribuída numa certa área. Então, pressão é força por área. Ora, nós sabemos, então, que pressão vai ser a unidade de força dividido pela unidade de área. Força, nós já sabemos que é medido em newtons, área é medido em metros quadrados. Então, no sistema internacional, pressão vai ser newtons por metro quadrado. Existem várias outras unidades de pressão, e todas elas podem ser convertidas para o sistema internacional e, portanto, convertidas para newtons por metro quadrado. Próxima grandeza importante, densidade, que é a concentração de matéria, também chamado de massa específica. Para substâncias puras, costumamos dizer massa específica. Para corpos, de um modo geral, costumamos utilizar o conceito de densidade. Bom, não importa, sempre densidade vai ser massa dividido pelo volume. Então, a densidade de massa de alguma coisa vai ser a massa dividido pelo volume. Bom, no sistema internacional de unidades, a massa é medido em quilogramas. O volume é medido em metros cúbicos, portanto, densidade vai ser igual a quilogramas por metro cúbico. Tá? A densidade vai ter a unidade de quilogramas por metro cúbico. Algumas pessoas também, na hora que está estudando, eu esqueci qual é a fórmula que calcula a densidade. Esqueceu? Lá vai dizer, calcula a densidade em tal unidade. Você olha para a unidade e conclui. Se ele está pedindo densidade em quilogramas por metro cúbico, então vai ser massa dividido pelo volume. Pronto. Olhou para a unidade, sabe qual é a fórmula. E é para isso que serve a análise dimensional. Próxima grandeza importante, trabalho e energia. O trabalho mede a energia transferida. Energia é a capacidade de realizar trabalho. Trabalho vai ser o produto da força vezes a distância. Então, se eu aplico uma força e essa força produz um deslocamento, o trabalho vai ser o produto da força pela distância. Porém, força e deslocamento são vetores. Rigorosamente, o trabalho ele é chamado de o produto escalar da força pelo deslocamento. E nós veremos depois que o produto escalar é um número. O produto escalar entre dois vetores é um número. Produto escalar não dá um vetor. Então, na prática, traduzindo aqui em miúdos, quando eu faço o produto escalar da força em função do deslocamento, eu estou desprezando a parte da força que fica perpendicular ao deslocamento, porque essa componente não realiza trabalho. Quando eu faço o produto escalar, eu estou pegando a projeção do vetor F na direção do deslocamento. É isso que o produto escalar faz. Ele pega a projeção de F na direção do deslocamento e multiplica pelo deslocamento. Então, por que eu estou chamando a atenção aqui do produto escalar? Você já vai entender, calma aí.
Vamos somente agora pensar em termos de unidade de medida. Força é medido em newtons. Distância é comprimento, é medido em metros. Então, trabalho vai ser newtons vezes metro. E newton vezes metros, aqui, para trabalho, eu vou chamar de joule. Então, joule vai medir trabalho, joule vai medir energia, joule vai medir calor no sistema internacional, já que calor é uma forma de transferência de energia. Agora vem o cuidado. A grandeza agora é torque. Torque equivale à força aplicada e essa força vai produzir uma rotação. Se você for aplicar a fórmula de torque, torque é igual a força vezes distância. Voltando, trabalho, força vezes distância. Torque, força vezes distância. E aí vem a diferença entre um produto escalar e um produto vetorial. O torque, rigorosamente definido, ele é o produto vetorial, equivalente ao braço da alavanca ali que eu desenhei como sendo R, e o vetor F, nessa ordem. R vetor F. Eu não posso fazer F vetor R porque muda, tá? Então, R vetor F. Então, o torque é o produto escalar entre o braço da alavanca ali representado por R, multiplicado vetorialmente o vetor F. Em termos de unidade de medida, é newton vezes metro também. Torque é newton vezes metro. Porém, para esse newton vezes metro, que é torque, a gente não vai chamar de joule. É muito comum quando eu falo de a partir das unidades, você conclui qual é a fórmula. O aluno chega aqui e olha para torque. Newton vezes metro. Opa! Newton vezes metro não é joule? Não. Não, porque torque é um vetor. Torque é uma grandeza diferente do trabalho. Trabalho é uma coisa, torque é outra coisa. Se você se confundiu, aguarda, porque nós vamos discutir esses dois tópicos no curso completo, tá bom? E aí você vai ficar bem diferente o que é torque, o que é trabalho. Trabalho é uma grandeza escalar, torque é uma grandeza vetorial. Trabalho mede a energia que uma força transfere a um corpo. O torque está calculando aí o giro, a capacidade da força a produzir rotação, tá? Então, são grandezas físicas completamente diferentes, embora, do ponto de vista dimensional, ambas são medidas em newtons vezes metro. Tranquilo? Próxima grandeza física, potência. Potência mede a rapidez com a qual você realiza trabalho ou transfere energia. Portanto, potência vai ser trabalho dividido pelo tempo, energia dividido pelo tempo, calor dividido pelo tempo. No sistema internacional de unidades, trabalho é medido em joule, tempo é medido em segundos, então potência vai ser medido em watts. Joule por segundo batizamos de watts. Aqui eu vou chamar a atenção para um detalhe que é, você nunca pode confundir a letra que está na unidade com a letra que representa a grandeza física. Isso é muito comum acontecer com os alunos quando estão começando a estudar física. Então, esse W que aparece aqui é o W de watts, a unidade de medida de potência. Esse W que eu botei aqui seria a unidade de medida do trabalho, que, para ser rigoroso ali, eu tinha que escrever em função das básicas, mas eu preferi abreviar escrevendo somente o W e botando os colchetes em volta para você entender que ali está a unidade de medida de trabalho. Não confundir o W de trabalho, work em inglês, do W de watt, ok? Tranquilo? Não confundir a letra que representa a grandeza com a letra que representa a unidade de medida. Próxima grandeza importante, impulso. Impulso normalmente vai aparecer quando você aplica uma força e essa força ela é variável e ela atua num curto intervalo de tempo. Por exemplo, quando alguém aplica um impulso a uma bola. É uma força que é variável, ela vai de um valor zero a um valor máximo e volta a zero. E nesse instante que você chuta a bola, você aplicou o impulso. E a bola tem uma variação de velocidade, uma variação na quantidade de movimento. Então, o impulso vai ser força vezes tempo. No sistema internacional, força é medido em newtons. Tempo é medido em segundos, então o impulso vai ser newtons vezes segundo, a unidade de medida. Quantidade de movimento. No ensino médio, a gente chama de quantidade de movimento. No nível superior, a gente chama de momento linear. Alguns livros vão representar, em latim, momentum. Bom,
momento linear, momento ou quantidade de movimento quer dizer a mesma grandeza física. E está relacionada com a massa e a velocidade. Então, o momento linear de um corpo é o produto da massa pela velocidade. Então, dois veículos com a mesma velocidade têm diferentes quantidades de movimento. Isso porque eles têm diferente massa. Então, o ônibus trafegando a 80 km por hora tem mais quantidade de movimento, ou tem mais momento linear que um veículo, que um carro trafegando na mesma velocidade. No sistema internacional, massa é medido em quilogramas, velocidade é medido em metros por segundo. Daí, o momento vai ser quilogramas vezes metros por segundo. É fácil mostrar que quilogramas vezes metro por segundo equivale a newtons vezes segundo. E eu falo sobre isso na minha aula sobre impulso, e se você quer ver a aula, vai lá no YouTube e procura ela, ou espera quando eu vou explicar esse assunto, e nós vamos concluir que a unidade de impulso tem a mesma dimensão da unidade de momento linear. Bom, aqui eu poderia ficar falando ainda de mais grandezas físicas, mas ficaria chato. Eu falei das principais que nós vamos utilizar ao longo do curso. E essa tabelinha, esse slide, você vai imprimir e vai ter com você, para você, olhou para a unidade, já sabe mais ou menos qual é a fórmula que se refere. Olhou para a unidade, sabe como é que calcula. Na próxima aula, nós vamos aprender sobre operações com vetores. Vamos aprender a fazer adição de vetores, subtração de vetores, decomposição vetorial, e já vamos dar uma ideia de que vem a ser o produto escalar. O produto vetorial a gente não vai trabalhar agora, vamos deixar para trabalhar o produto vetorial quando precisar fazer um produto vetorial. E trabalhar com vetores é fundamental ao longo de toda a física. Eu queria fazer um pedido para você, que é, eu gostaria de saber como é que você está encarando esta série de aulas que está preparando você para o curso de engenharia. E aí aqui embaixo tem um espaço para comentários. Gostaria que você deixasse o seu comentário. Como está a qualidade do vídeo, a qualidade do áudio, como está a explicação, estou sendo claro, não estou sendo claro, está tendo alguma dúvida? Nosso objetivo é que você não fique com dúvida alguma. Se você conhece alguém que vai fazer Física 1 e que tem dificuldade em Física, eu recomendo que você indique a essa pessoa o fisicainterativa.com, que essa pessoa venha se inscrever e venha também fazer parte desse curso que tem o objetivo de ajudar você a começar a Física com o pé direito. Eu fico por aqui, eu sou o professor Paulo Vicente, este é o canal fisicainterativa.com, fazendo 10 anos e tentando sempre inovar e ajudar as pessoas a aprenderem física com qualidade. Esse ano vai ser um ano de muito trabalho e eu espero contar com você ao longo de todo esse ano nesta jornada. Fico por aqui, grande abraço, até a próxima aula, Operação com Vetores. Tchau!